cerca de 6 a 8% das crianças, pessoal, sofrem algum tipo de alergia alimentar. E, assim, esse assunto é realmente um assunto que desespera pais, né? Muitas famílias ficam nervosas, porque como é que eu vou fazer para alimentar meu filho se ele tem, de repente, uma intolerância, né, a algum certo tipo de alimento? Então, para acalmar o coração de todo mundo, a gente hoje trouxe uma especialista que a gente ama de paixão, que é a Danuta. Tudo bem, Danuta? Tudo jóia, Jane. Hoje a gente não veio para falar das gêmeas, a gente veio falar sobre alimentação, né, Danuta? Isso. Porque a Danuta, ela é nutricionista, tem a experiência de ser mãe e vai explicar um pouquinho pra gente de muitas dúvidas que a gente tem no que diz questão à alimentação diferenciada. Você podia começar explicando pra mim, Danuta, qual que é a diferença entre alergia alimentar e intolerância, além de intoxicação? 3 coisas diferentes. Vamos lá. Eu acho super importante porque muitas pessoas, não só as mãezinhas, as pessoas em geral, elas acabam confundindo, né, alergia com intolerância, e são coisas completamente diferentes. Na alergia, a gente entende assim, que um determinado elemento, nutriente, né, de um alimento, ele é entendido no corpo como um agente agressor. E aí, isso gera uma resposta imunológica, diferente da intolerância, que é onde esse alimento ou esse nutriente, ele tem um probleminha na digestão ou no metabolismo. Os sintomas também, eles são diferentes. Na intolerância, a gente vê muitos sintomas a nível gastrointestinal. Então, são manifestações através de diarreia, dorzinhas, dor abdominal, cólica, náusea. Já na alergia, além desses sintomas gastrointestinais que também podem estar presentes, a gente tem outras manifestações, como manifestações de pele, manifestações respiratórias e cardiovasculares. Então, assim, merece até um pouquinho mais de atenção e cuidado, porque dependendo do tipo de alergia e o grau de alergia alimentar, isso pode ser até fatal. Pode levar a óbito, porque fecha a respiração. Sim, exatamente, né? Que são essas manifestações respiratórias. E aí a gente tem a intoxicação alimentar, né? Que não tem nada a ver com essas duas coisas. Porque a intoxicação, ela se dá através da ingestão de algum alimento contaminado, né? E só que o que tem em comum? Esses sintomas gastrointestinais também. Normalmente, esse alimento contaminado, ele foi contaminado por uma bactéria, um fungo, um vírus ou toxinas produzidas, né, por esses 3 que eu citei. Por exemplo, gente, tem pessoa que vai almoçar, leva a criança para comer em restaurante, né? Exatamente. E é perigosíssimo, porque às vezes é mal lavado, principalmente a tal da maionese é um perigo. É um perigo. A questão também do armazenamento. Até às vezes a mãezinha vai preparar um lanchinho para levar para algum lugar, se não armazena, né, numa bolsinha correta, uma bolsinha térmica, isso também, dependendo das horas que for ficar exposto esse alimento, ele pode manifestar alguma intoxicação. Sobre a alergia, a gente até vê muito se falar sobre a alergia de comer peixe, camarão, esse tipo de coisa. Quais são as alergias mais comuns? As alergias mais comuns, né, que a gente encontra nas crianças é a alergia de leite de vaca, ovo, trigo, soja, os peixes e frutos do mar, além das oleaginosas, que são os amendoins e alguns tipos de castanhas. E aí, é o que você falou, às vezes ele vai dar esse problema intestinal, gástrico e às vezes essas probleminhas de pele. A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Exatamente, também. atentas a essas manifestações. Por quê? Se a mãezinha fica atenta a essas manifestações, ela já vai buscar, né, socorro, né, ajuda do médico, deixando bem claro, né, as mãezinhas que quem vai diagnosticar uma alergia, uma intolerância ou uma intoxicação alimentar é o médico. Ótimo. E é assim, é preocupante, viu, gente? A gente tem que tomar cuidado mesmo, porque a criança até então a gente não sabe, ela é criança, vai recebendo alimentos aos poucos, então de repente, opa, pera lá, isso aqui não tá dando certo. Até uma dica legal, por exemplo, como que uma mãe identifica num bebê que pode ter algum sinal de alergia ou intolerância? A mãe vai observar, por exemplo, que aquele bebezinho ele tem vomitado com frequência, que as fezes elas andam mais líquidas e acompanhadas de muco, ou às vezes acompanhada de sangue, e aí busca ajuda médica, né? E esse médico, ele vai aplicar testes, solicitar exames para fechar um diagnóstico. Tá, então para saber se a criança é alérgica ou intolerante a algum alimento, é mesmo só provando e vendo esses sintomas ou não? De repente, olha, eu posso ir lá fazer um exame de sangue para ver se eu já tenho alergia a alguma coisa e sou intolerante a alguma coisa?
É legal falar disso também, que hoje já existem testes genéticos, né, que podem ser feitos no bebê. E se eu não me engano, acredito que sim, que eu não estou enganada não, isso pode ser feito até enquanto gestante, né? Então esses testes são aplicados e aí a gente já consegue saber quais são os tipos de alergia que essa criança vai ter. E tirando isso, é mais através realmente dessas manifestações de sintomas que a mãe, junto com o médico, né, eles vão conversar e tentar chegar num diagnóstico. Legal. Hoje a gente ouve muito falar hoje sobre a tal da intolerância à lactose e assim, na minha casa, por exemplo, a minha sobrinha, ela tem alergia à proteína do leite. A tia dela, né, a irmã da minha cunhada, ela já é intolerante. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, porque muito se fala e tem gente que pensa que é a mesma coisa, e não é. E isso é legal, porque é igual eu falei no começo, ó, a gente tem a diferença de intolerância, alergia. Então, vamos voltar. A intolerância, a gente tem a questão da digestão. Na alergia, a gente tem a parte imunológica. Só que agora a gente vai falar de um alimento específico, né, que é o leite e seus derivados, que causam duas coisas diferentes, né? No caso da intolerância à lactose, a gente tem uma deficiência na enzima, né, uma enzima que chama lactase, que degrada o açúcar presente no leite, que chama lactose. Neste caso, a gente não precisa necessariamente excluir totalmente o consumo de produtos leites e derivados. A gente pode até incluí-los desde que tenha associado a enzima lactase, o que não acontece na alergia à proteína do leite. Neste caso, por ter essa questãozinha da resposta imunológica, isso tem que ser excluído 100%. Entendi. Tanto da alimentação da mãezinha, que amamenta, ou do bebê, ou da criança. Olha, gente, então esse negócio é complicado. Agora, a minha pergunta vai mais além, Danuta. Tudo bem, ok, já diagnostiquei que meu filho tem algum problema, não pode consumir algum tipo de produto, de alimentação. Aí a gente vai no supermercado, lógico, a gente consome produtos industrializados. Aí eu vou lá no rótulo do negócio, né? Deixa eu ver. Aí tem lá, pode conter traços de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei... E aí? A gente infarta, né? Ou a gente respira e muda tudo. Isso confunde bastante e é até perigoso, as mães têm que ficar muito atentas a isso, mas assim, explicando o que isso quer dizer. Esse contém traços, que às vezes vem escrito no rótulo, ou contaminação cruzada. Quer dizer o seguinte, que às vezes aquele produto, né, alimentar que você está levando para casa, ele não tem na sua composição aquele determinado elemento que a criança tem alergia ou intolerância. Porém, ele foi processado no mesmo ambiente onde há presença desses elementos. Então, eu vou dar um exemplo. A aveia. A aveia, ele é um produto que na sua composição, ela não tem glúten. Porém, a maioria das aveias que a gente vai comprar, elas têm contaminação por glúten. Por quê? O glúten, ele é uma proteína, né, que está presente no trigo, no centeio e na cevada. Só que normalmente no solo onde é plantado, né, esses três que eu citei, também é plantado a aveia. E só por esse solo estar contaminado, essa aveia já tem presença de glúten. Só que isso pode acontecer em qualquer dos processos. Às vezes não foi no solo contaminado, mas foi no armazenamento, né? O barracão onde armazenou a aveia era o mesmo que tinha trigo. Pode ser na máquina onde foi industrializado, que no mesmo que passou... Exatamente. Então, quer dizer o quê? Que às vezes esse alimento, como a aveia, ele não tem na presença dele aquele determinado elemento ou nutriente que a criança não deverá ingerir, porém está contaminado com ele. Entendi. Então não tem jeito. Não tem jeito. Melhor não arriscar. Olha, gente, então é preocupante. Outra coisa, a gente estava falando sobre a alimentação, da amamentação, né? A mãe tem que evitar de consumir alguns produtos porque ela está amamentando, né? E no caso da mãe que não pode amamentar, como que a gente substitui esse leite para a criança? A gente tem fórmulas, né, específicas, né, para cada fase do bebê, para cada manifestação, para cada tipo de alergia. Então, as mãezinhas não precisam ficar também preocupadas, né, que caso isso ocorra, a gente tem fórmulas específicas que vão suprir
todos esses nutrientes necessários nessa fase. E a mãe também, que ela vai amamentar, mas a criança tem esse problema, essa intolerância ou essa alergia, ela também tem um leite específico que ela pode estar tomando, alimentação específica para não passar para o neném. Vamos pegar, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, onde a mãe, ela não pode, se ela amamenta, ela não pode, de forma alguma, consumir nenhum produto que tenha leite na sua composição. Ela não precisa ficar preocupada, porque existem outros alimentos que suprem, né, esses nutrientes que o leite fornece para a mãe ou para a criança. Isso que é bom, você tá sempre com uma nutricionista por perto, né? Já sabe que vai ter algum probleminha, procura uma nutricionista para te ajudar também. Eu acho isso interessante, porque eu poderia falar assim, na composição do leite de vaca é rico em cálcio, em magnésio, fósforo, potássio, então consuma, vamos dar um exemplo do gergelim, que é um alimento que a gente tem riquíssimo em cálcio. Se só jogo isso para a pessoa, a mãezinha vai lá se entupir de gergelim, e não é assim, né? A gente tem quantidades, tem horários certos para incluir esses alimentos, então é bacana, é muito importante que a mãe ou qualquer pessoa, ela procure ajuda nesse momento. Olha, gente, profissional é tudo nessa hora. Agora, falando de doença celíaca, explica pra gente o que é isso. Então, vamos lá. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune e ela não tem cura, né? Então, o tratamento dessa doença, ele se dá com a exclusão total dos alimentos que tenham glúten em sua composição. O glúten, né, eu já expliquei até um pouquinho antes, ele é uma proteína presente no trigo, no centeio e na cevada. Então, a gente encontra a maioria dos produtos, né, à base de farinhas e tudo mais, pães, bolos com glúten em sua composição. E aí, como que a gente faz para substituir isso para as crianças? Porque elas vão querer comer bolo, pão, né? E aí tem a farinha branca, tem o glúten, o que a gente faz? Eu falo que é importante a mãe tomar cuidado com a introdução alimentar, né? Eu vou até estender um pouquinho falando disso. A mãe não, a avó e a avó. A vovó, tio, todo mundo, né? Eu falo, eu tenho 2 crianças, 2 bebês de 11 meses, e é uma luta, porque todo mundo ainda fala, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Então, você manter, né, a introdução alimentar de forma correta, ela é muito difícil. Mas o que eu queria dizer? Se a gente consegue fazer uma introdução alimentar correta sem viciar o paladar dessa criança para doce ou muito tempero, fica mais fácil, se surge aí, se existe uma determinada alergia ou intolerância, você tratar o paladar dessa criança. Então, ela aceita os substitutos, né? Então, eu vou dar um exemplo. Não dá para comer uma bolachinha recheada, mas a gente consegue comer um biscoitinho de arroz, um biscoitinho de polvilho que não tem o glúten na sua composição, por exemplo, né? Entre outros alimentos, a gente tem substitutos. E assim, o glúten, ele faz alguma falta dá algum prejuízo, por exemplo, no desenvolvimento, no crescimento da criança? Não vou nunca dar glúten para o meu filho. Ou não, ele também precisa ser consumido. Não. O glúten, ele não vai trazer prejuízo algum por não estar presente na alimentação. Porém, se essa criança ela é diagnosticada como celíaca, ela não pode realmente se expor a esse glúten. Por quê? O glúten, ele causa uma lesão, uma inflamação no intestino delgado, que é onde tem a absorção de todos os nutrientes. Se a mãe, né, eu falo a mãe ou a criança, ela se expõe a esse agente agressor, isso vai impedir a absorção de muitos nutrientes. Então, o que a gente tem como manifestação, como sintomas da doença celíaca? Além de diarreia, prisão de ventre, a gente também tem anemias, tem deficiência no crescimento por conta dessa falta de absorção de nutrientes. Então, é muito mais perigoso dar glúten para quem é intolerante do que retirar o glúten. Gente, por mim a gente vai conversando mais, que é muita dúvida. Mas olha, a Danuta tem as redes sociais dela. Eu vou pedir para que você adicione ela, vai lá, siga ela no Instagram, procure ela no Facebook, vai ver os vídeos dela no YouTube, que lá com certeza você vai encontrar muita coisa, não só do dia a dia dela como mãe, com as gêmeas maravilhosas, mas também dicas como essa profissional maravilhosa que ela é, essa nutricionista, que é incrível e vai te ajudar muito. Então fica aqui a dica para você, que agora já esclareceu muitas dúvidas, mas se tem
tem dúvida ainda, procura por ela, pisca ela no particular que ela vai te ajudar, não é isso, Danuta? É isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigada. Da próxima vez a gente vai ver ela assim, gente. Ela vai vir ajudar como fazer a criança que não quer comer comigo. Essa nós vamos trazer ela de novo. Eu que agradeço, gente. Obrigada, bom retorno. Leva nosso beijo, nosso carinho para aquelas obrigada. lindas, tá bom? A gente volta já já com muito mais aqui no Amor de Mãe. Mais amor na sua TV.